Shalom, shalom, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Jesus de hoje. Aleluias! Eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu sei que nós já estamos aí no finzinho da manhã, mas um cafezinho vai bem em qualquer momento, principalmente se ele vem acompanhado de uma revelação poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar um pouco hoje com você a respeito do que muitas pessoas estão vivendo e daquilo que muitas pessoas estão passando, que é o quê? Um momento difícil, um momento de tristeza profunda. Você está sentindo esse sintoma? Você está muito triste? Você se sente abalado? Desculpa. Por mais que você está com a sua vida, tá bem estruturado, tá tudo bem para você, mas você está sentindo uma angústia, uma tristeza profunda, tá até mesmo sentindo um medo, um pânico, um pavor. Você está com medo que algo ruim venha acontecer por conta desses sentimentos que você está sentindo, se sente oprimido, deprimido. Então, eu tenho uma revelação que vai te ajudar bastante a vencer tudo isso. Mas antes, eu quero orar contigo e chamar a presença do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nós convidamos o teu precioso Espírito Santo para estar conosco, doce Espírito, nessa live, trazendo-nos a revelação que vem do Senhor. Cobre-nos com o teu sangue no momento dessa live, cobre as nossas vidas, revela a tua vontade, revela o teu querer, que não seja eu, Espírito Santo, mas que o Senhor venha nos dar dessa bebida, desse café, que é uma bebida celestial, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu estou um pouco atrasada no café, porque passei aí por uma rinite bem violenta aí essa noite, que não foi fácil, queridos, conseguir dormir e conseguir levantar. Eu quero ler com você uma palavra, e essa palavra que eu vou ler com você está em João 4, versículo 3, que diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e já agora está no mundo. A Bíblia aqui em 1 João já está falando da vinda do anticristo. Aqui já está sendo anunciado que o anticristo vai vir. E como saber quem ele é? Como reconhecer alguém que está debaixo desse espírito maligno? Então aqui diz que aquele que não confessa. Então o anticristo, esses espíritos malignos aqui da terra, as hostes do mal, elas nunca vão confessar que Jesus Cristo veio à terra em carne. Eles nunca vão confessar. Então aí quando eles não confessam, a gente sabe que aquilo ali é um espírito, é um demônio que está agindo na vida daquela pessoa, porque ela não vai conseguir confessar esse espírito maligno do anticristo. Ele não confessa que Jesus está em carne. E aqui diz que esse espírito do anticristo já está no mundo. Por isso que eu quero falar com você da atmosfera que mudou. Você vai entender o porquê tanta tristeza e o porquê tanta dificuldade. Porque a atmosfera foi mudada. Que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais. Shalom, Márcio. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender. Shalom, Gisiane. Que a gente possa entender o que está acontecendo na atmosfera e o porquê que tem tantas pessoas tristes, tantas pessoas desesperadas. Porque, queridos, tem pessoas que estão angustiadas, que estão até mesmo achando que estão entrando em depressão. É por quê? Porque a atmosfera foi mudada. O que a palavra de Deus está nos pré-anunciando que vai acontecer, o assentamento do anticristo. Shalom, Tarcísio. Estou precisando de um lugar. Amém, querido. Vamos orar por você, Tarcísio. Vamos orar por você, querido. Que o Espírito Santo venha tocar na sua vida. Amém? Amém? E venha mudar a sua vida. Seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus venha sem demora. Verdade. Queridos, então, o assentamento do anticristo, ele vai acontecer. Isso tudo, só que como que o assentamento do anticristo vai acontecer? Por que que eu estou falando isso? Nós sabemos que o Papa se foi
E agora vai vir um governo, agora vai vir uma nova ordem mundial. Agora a igreja tem que estar preparada, porque está chegando o tempo que isso vai acontecer. Talvez muitas pessoas possam dizer assim, Shalom, Andrei, talvez muitas pessoas possam dizer assim, mas há tanto tempo se anuncia, há tanto tempo se fala do anticristo, como também se fala da vinda de Jesus, e nada aconteceu. Só que agora, queridos, cada vez mais está se cumprindo aquilo que a Bíblia pré-anunciou. Agora é a própria ciência, agora é as próprias pessoas que estão estudando a ciência, que eles estão detectando que de fato, Shalom, Andréia, é Andréia? Que de fato isso tudo vai se cumprir e que isso tudo vai acontecer. Mas para que isso se cumpra, para que um governo das trevas venha se assentar, amém? Para que tudo isso venha se cumprir, para a vinda de Jesus, para que o anticristo venha se assentar, eles estão tocando na atmosfera, entenda, tudo está se dando primeiro no espiritual, tudo vai ser feito no espiritual, os portais são abertos no espiritual, tudo vai modificar, vai mudar o ambiente, queridos, vai tocar no ambiente, e nós que somos cristãos também, e os que não são, vão começar a sentir no ambiente, vão começar a sentir por quê? Como que eles vão preparar o ambiente? Os satanistas, os bruxos, os feiticeiros, eles vão começar a lançar obra de feitiçaria. E você vai entender o porquê você tem tantos sentimentos ruins. Eles vão lançar obras de feitiçaria. E essas obras de feitiçaria, elas estão manipulando, elas conseguem tocar na atmosfera de alguma forma. Esse poder dessa feitiçaria, né, dessas consagrações que eles fazem, eles têm muito poder. E essas feitiçarias vão ser lançadas, já estão sendo lançadas para preparar o ambiente para o assentamento do anticristo, para o assentamento do próximo Papa aí, queridos. Então, tudo está sendo preparado no ambiente. Então, eles vão lançando feitiçaria, feitiçaria, feitiçaria. O ambiente vai sendo tão contaminado com essas coisas, está nos ares. E nos ares não tem como nós controlarmos. Isso tudo, queridos, está nos ares. E como controlar isso? Não tem como controlar. Então, como que funciona para nós cristãos? Para nós também funciona assim. Quando nós estamos orando, quando nós queremos levantar alguém, você quer levantar um pastor, alguém, você quer orar para Deus mudar a vida de alguém, para acontecer algo importante. Então, vai acontecer um episódio muito importante. O que a gente faz? A gente se levanta, vários cristãos, em oração. E quando nós nos levantamos em oração, nós temos o poder de mudar a atmosfera, de trazer a glória de Deus, de implantar a glória de Deus sobre aquela atmosfera. Quando você vai fazer um grande evento, né? Vai fazer um grande evento na igreja, ou você vai fazer um evento do seu aniversário do seu filho, e você quer que as pessoas estejam bem, quer chamar a presença de Deus nesse lugar, ou então vai fazer um evento na igreja, vai trazer um pastor para curar, libertar. Aí começa intercessores. Você levanta intercessores para orar. Ore porque vai ter tal evento. Nós queremos ver a presença de Deus se manifestar naquele evento. Nós queremos que seja poderoso. A gente quer ver cura. A gente quer ver milagre. Os céus têm que romper, queridos. E aí os intercessores estão orando. E quanto mais a gente ora, a gente consegue tocar até mesmo na matéria. A gente consegue influenciar aquele ambiente das trevas, trazendo o ambiente de luz, trazendo o ambiente da presença de Deus. Aprenda isso. Se você quiser mudar o ambiente da sua casa, é assim. É uma oração, é uma intercessão. Vai tocando no ambiente, vai mudando a atmosfera e vai trazendo uma atmosfera de glória para que o grande Yahvé venha se manifestar nessa atmosfera. No mundo das trevas não é diferente. Eles também levantam as orações deles em forma de feitiçaria, em forma de macumbaria. E eles lançam isso no ar para fazer o quê? Para tentar paralisar os cristãos. Shalom, Marivaldo. Para tentar paralisar os cristãos. Para aquela atmosfera começa a ficar densa, começa a ficar pesada. Já você vai identificar que você, quando sente isso, está debaixo de uma atmosfera das trevas. Eu quero que você aprenda a identificar isso aqui comigo, para que você possa se defender num tempo difícil, porque muitas vezes as pessoas estão debaixo de uma atmosfera das trevas
e elas estão desesperadas, achando que elas estão doentes, que elas estão com algum tipo de problema, vão ao médico e na verdade não é, elas não estão doentes. Na verdade, você está debaixo de um ambiente opressor. E o ambiente opressor vai te causar esse desespero. Então, quando vai se lançando toda essa feitiçaria por um evento muito grande que eles querem promover, o assentamento do outro Papa. Então, nesses dias, as pessoas estão sentindo cansaço físico, estão sentindo muita tristeza, estão sentindo medo, estão sentindo pânico. Que tipo de tristeza é essa quando a gente está nesse ambiente opressor de feitiçaria? É aquela tristeza que você tem tudo para ser feliz. Não é aquela tristeza que você realmente tem um problema e está triste. Ou você tem que resolver um problema e está um pouco triste. Não. Você está tudo bem na sua vida. Você tem tudo para estar bem. Mas de repente vem aquela tristeza profunda no coração. Sabe aquela tristeza muito grande no nosso coração? De repente, queridos, você olha e diz assim, por que eu estou tão triste? Tá tudo bem, a minha família tem saúde, a gente tem tudo, tá tudo bem. E por que essa tristeza repentina no meu coração? É por causa do ambiente, da atmosfera desse ambiente que está poluída com essa feitiçaria. E essa atmosfera densa e pesada vai trazer todo tipo de sentimento ruim. Essa atmosfera ela não toca propriamente dita em nós cristãos, porque nós estamos blindados e protegidos por Cristo, mas ela age a nível do ambiente. E nós, estando nesse ambiente, começamos a sentir essa opressão, começamos a sentir esse peso. E o que acontece quando tem muita feitiçaria sendo largada? Quem antes tinha uma vida de oração, quem antes orava, buscava Deus, agora não consegue mais orar. Parece que há um bloqueio na oração. Antes você ia, fechava a porta do seu quarto e agora você não consegue mais porque você sente que tem um bloqueio ali dentro. É por causa disso, queridos. Aí você antes estava lendo a Bíblia, estava meditando na palavra, entendia aquilo que Deus estava falando, mas de repente agora você lê a Bíblia e dá uma confusão na sua mente, você não consegue guardar o que você leu, você não interpreta a Bíblia. Você vai orar e não consegue ouvir a voz de Deus. É aquele momento que você ora e parece que a nossa oração, ela não sobe. Parece que ela bate num teto de vidro e parece que ela volta de novo para nós. Por que isso? Porque o ambiente, a atmosfera estão pesados. E nesses últimos dias isso está acontecendo. Porque eles estão fazendo de tudo para conseguir agora então trazer uma nova celebração, levantar uma nova entidade vai ser levantada para governar no lugar desse Papa. Então eles estão preparando o ambiente para ser receptível à chegada dele. Eles estão preparando o ambiente, as hostes do mal, o ambiente de maldade, o ambiente de tristeza, o ambiente de desespero. E quando a gente sente esse ambiente, a gente sabe que algo ruim está por acontecer. E a gente acaba muitas vezes sendo influenciado nesse meio. Outro sintoma de quem está nesse ambiente está sentindo agora é uma irritabilidade muito grande. A pessoa está muito irritada. A pessoa está muito estressada. E aí as brigas acontecem facilmente dentro daquele casamento. Ou então brigas com o seu filho, ou brigas lá na sua igreja com os irmãos da igreja, ou briga lá no seu trabalho, sabe por quê? Por causa da irritabilidade que está na atmosfera. Ou alguém vai brigar com você do nada, alguém estoura, explode, xinga você por causa de uma palavra, ou você derrubou algo no chão, a pessoa já tem um surto ali, começa a gritar, não tem mais paciência para falar, a pessoa não quer mais ouvir. Por quê? Porque a irritabilidade, ela está na atmosfera. E aí as pessoas que estão debaixo dessa atmosfera estão ficando muito irritadas. Aí basta a esposa falar uma coisinha para dar um problema nesse casamento. Para o cônjuge ficar irritado, para dar uma briga, e daí já começa a se falar um palavrão, um amaldiçoa o outro. Se a gente não vigiar e não entender o tempo que nós estamos vivendo, começam a haver brigas, discussões, e quando nós estamos brigando, discutindo, falando palavrões, isso levanta altar para demônios dentro da nossa casa. Isso vai piorar, vai se intensificar muito mais. É assim que o diabo usa para tentar entrar na casa das pessoas. Ele não tem como tocar na vida de um cristão, mas ele vai entrar e mudar a atmosfera da sua casa, onde você está com a sua família.
para tentar trazer essa irritabilidade, para tentar trazer essa opressão, dores de cabeça muito forte, dores na nuca, um peso assim na nuca, nas costas. A sua vida de oração não é mais a mesma. Você tenta abrir um período de jejum e não consegue abrir. Você abre um propósito com Deus, mas acaba encerrando esse propósito. Por quê? Porque o ambiente está nos impedindo de avançar. E é ali que muitas pessoas acabam ficando com essa tristeza profunda. Sabe, tá tudo bem, de repente você tem uma vontade de chorar, não sei, tem algo dentro de você, vem aquela vontade de chorar, sabe, aquele choro lá dentro, tá tudo bem na sua vida. De repente você se pega chorando, de repente você se pega tão abatido, tão triste, você não tem força para fazer as coisas que você fazia, mas tem muito sono, quer só deitar, quer só ficar na cama, não quer mais sair de casa. Esse é um tempo, queridos, que nós cristãos precisamos nos preparar. Se você está passando por essa tristeza profunda, por essa opressão, é porque nos dias de hoje o ambiente opressivo está assim, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar, ele está em toda a atmosfera, ele está atingindo todas as casas. Então nós precisamos nos blindar com o sangue do Cordeiro de Cristo. Nós precisamos orar na nossa casa, fazer orações de guerra. Precisamos selar a nossa casa fazendo um ato profético. Pega ali um pouquinho de suco de uva, consagra ele a Jesus como o sangue do Cordeiro. Vai lá, unge os umbrais da sua casa. Se unge a sua família, se proteja. Não tenha brecha aberta de pecado na sua vida. Feche todas as brechas de pecado que você possa ter aberto na sua vida. Mantenha-se longe das coisas que não agradam a Deus. Coloque um louvor para tocar, um chofar dentro da sua casa, porque isso também vai interferindo, vai mudando o ambiente da sua casa. Cuidado, se você sentir essa opressão, vai para o teu quarto e tenta orar. Vai orar, vai tentar romper isso tudo, mas não deixa isso influenciar você. Não deixa essa tristeza, entenda que essa tristeza não é sua. Esse desespero, essa angústia no teu coração, esse desânimo profundo, ele não é seu. Deus está no controle da sua vida. O Senhor está nos protegendo. Isso é algo das trevas sendo lançado para tentar atingir os filhos de Deus. E por que nós, nesse tempo, muitas vezes não se consegue orar e ler a Bíblia? Porque o diabo sabe que se um cristão ele é de oração, essa atmosfera não vai conseguir tocar nele, mas se ele conseguir roubar o teu período de oração, se ele te tirar da oração, se ele conseguir fazer com que a igreja venha se calar, muito mais rápido ele vai avançar e vai conseguir, às vezes, até mesmo tocar em nós, nos influenciando através dessas áreas. Imagina quando a igreja se cala, quando você para de orar pelos seus filhos, quando você para de orar pela sua família, quando você não consegue mais ir para a igreja, não consegue mais ler a Bíblia, o diabo acaba nos autodestruindo assim, porque vai nos afastar da presença de Deus e nós vamos ser uma presa muito mais fácil para que ele venha nos destruir. Quando nós estamos com uma vida de intimidade com Deus, queridos, entenda que nos últimos dias vai prevalecer quem tem intimidade com Deus, não quem está dentro da igreja, não quem tem a promessa de salvação, porque a promessa é para todos. Quem vai prevalecer, queridos, é quem tem intimidade profunda com Deus. É aquela pessoa que ela todo dia tem um tempo com Deus, um tempo de qualidade com o Senhor. É aquela pessoa que sempre está na presença dele. A pessoa inconstante em Deus não vai firmar nos últimos dias. Por quê? Porque a atmosfera está sendo mudada. E se ela não tem essa intimidade, ela vai ser tocada e manipulada pela atmosfera. As pessoas já estão sofrendo. Tem brigas entrando dentro de lares cristãos. Shalom, shalom. Tem brigas entrando e destruindo famílias cristãs. Por quê? Porque a atmosfera está densa e o filho está ficando nervoso, está respondendo para os pais. A atmosfera está densa, o marido está estressado com a esposa, qualquer coisa vai explodir. E aí entra a briga, aí entra a discussão, e quando tudo isso entra, a presença de Deus acaba saindo.
E o diabo acaba entrando através dessa brecha, dessa porta que nós abrimos. Por quê? Por não vigiar. Então as pessoas estão passando por um desespero, estão passando por uma angústia, por um medo do que vai acontecer. O diabo está trazendo uma angústia no ambiente. As pessoas estão achando que estão doentes, que estão depressivas, mas é a atmosfera da sua casa, não é você, entenda isso. E como eu faço para vencer isso? Eu tenho que ter intimidade com Deus. Queridos, eu jejuo todo dia e tenho intimidade com Deus. Essa atmosfera não está me tocando. Não teve um dia que eu tive tristeza profunda, que eu desanimei. Tá um pouco difícil sim o meu período de oração, tá? Mesmo jejuando todo dia. Mas mesmo assim, eu venho para a presença do Senhor e fico com Ele. Nos últimos dias o diabo vai tentar fazer a igreja parar de orar. Ele vai tentar nos manipular, entrando no ambiente de tal forma que ele vai tentar tocar na nossa mente. E sabe como também ele age? Trazendo dardos inflamados, pensamentos intrusivos. Sabe o que é pensamento intrusivo? De repente vem na sua mente um monte de pensamentos que você não tinha antes. Um desejo, uma vontade de fornicar, de trair o cônjuge. Pensamentos ruins sobre as outras pessoas. Pensamentos ruins sobre você mesmo. Eu não sirvo para nada, eu não presto, essa minha vida é uma tristeza mesmo, ninguém me ama, eu estou sozinho nesse mundo, eu sou rejeitado por todo mundo. São pensamentos intrusivos que antes você nunca tinha. Pensamentos, roube isso, pegue aquilo que não é seu, faça mal para essa pessoa. Esse tipo de pensamento intrusivo está dizendo que você está debaixo de uma atmosfera manipulada por demônios. Espíritos opressores estão agindo dentro dessa atmosfera densa. Vontade de fazer um mal contra você mesmo. Vontade de fazer o mal contra o outro. Vontade de tirar a sua própria vida. Vontade de se machucar. É porque você está numa atmosfera densa, queridos. E a igreja precisa se levantar e precisa se preparar para os últimos dias. Tudo que nós vamos viver precisa de uma preparação nossa. Nós precisamos estar preparados para os fins dos tempos. Então, se você já não tem uma constância com Deus em oração, se você vai para o culto quando tem tempo sobrando, se você bota um louvor tocar uma vez por semana, você não vai suportar essa atmosfera que vai ser mudada, que já está sendo manipulada. Você não vai nem perceber os ataques do inferno contra a sua vida, porque você não ora mesmo. Então, quando você ora, você sente uma dificuldade, para você é normal. Quanto menos você ora, menos você consegue orar. Cada vez que você ora, mais difícil é de orar. Quanto mais você ora, mais você quebra os bloqueios e mais fácil fica a sua vida de oração. Quanto mais tempo você fica com Deus, mais você flui na oração. A pessoa que não ora não tem resposta de Deus. A pessoa que não ora, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala quando nós oramos. E se você não ouve a voz dele, você não vai discernir quando o Espírito Santo vier, que nós lemos aqui, se é Deus ou se é ele, porque aqui diz que ele vai se sentar para governar e ele mesmo vai dizer que ele é o Cristo. Mas se eu não conheço o Deus a quem eu sirvo, qualquer um pode se sentar e dizer para mim que é o Cristo e eu posso cair na enganação. As pessoas já estão sendo enganadas com falsas doutrinas. Por quê? Porque falta oração, porque o crente de intimidade, ele detecta o que está nos ares. Você quer ser um crente que vai detectar a atmosfera, se tem demônio ou se tem anjo de Deus? Aí você está ali sofrendo, querido. Não sabe o porquê. Casamento está em crise, financeiro está em crise. Atmosfera de feitiçaria, obra de macumbaria e feitiçaria contra a sua vida. Ela traz esse peso, não toca em você se você não tem brecha aberta. Se você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você tem vida no altar, a obra de feitiçaria não toca em você, mas ela vai entrar no ambiente. Ela vai estar lá no seu ambiente de trabalho. E aí você vai ser provocado pelas pessoas no seu trabalho, talvez humilhado pelo chefe da sua empresa. E você tem que perceber, o crente que tem discernimento espiritual é aquele que tem intimidade, ele percebe, opa, cheguei aqui nesse trabalho, a coisa não está legal. Acende, é como se acendesse uma luz.
É como se a gente parasse na sinaleira e acendesse, né? É como se fosse, o verdinho é algo que está acontecendo, o vermelho é outro, e o vermelho está sinalizando. Tem algo das trevas aqui me atrapalhando. Aí acende acende a sinaleira vermelha, você diz, espera aí, não estava assim, o ambiente aqui está estranho, o ambiente aqui está pesado, por que está todo mundo irritado? Hoje parece que está tudo travado aqui nesse lugar, tem algo que não está certo. Aí você já sabe o quê? Eu vou orar e vou repreender agora tudo que está acontecendo aqui dentro. Porque o inimigo está armando uma cilada para me pegar. Ele está armando uma cilada para mim cair. Ele abriu uma cova para me derrubar. E aí eu preciso estar esperto, queridos, naquele momento. Por que que Daniel desceu a cova, mas ele permaneceu vivo, os leões não tocaram nele? Porque ele não parou de orar nem quando foi ameaçado. O segredo nosso é a intimidade, a vida de oração. O que que tentaram fazer com o Daniel? Satanás está dizendo, eu vou fazer ele parar de orar. Quando eu fizer ele parar de orar, eu vou conseguir vir e tragar a vida dele, destruir a vida dele. Vou botar leões para devorarem ele. Porque ele está sendo usado por Deus. Porque ele tem um chamado de Deus. E o diabo quer paralisar o nosso chamado. O diabo quer nos impedir de sermos salvos em Cristo. Primeira coisa, ameaça, ou para de orar, ou para de falar com o teu Deus, ou encerra essa tua intimidade com Ele, ou vai para uma cova de leões. E o que Daniel fez? Eu vou continuar orando, porque é melhor ser engolido por leões do que ficar sem a presença de Deus. Daniel continua orando e por isso que ninguém pôde tocar nele. Mas quando pegaram, tiraram Daniel e jogaram na cova dos leões, os soldados que o rei mandou jogar Daniel lá dentro, quando jogaram os soldados, eles não tocaram o chão. Eles e a família deles, destruídos nos ares. Olha o que o diabo vai fazer nesse tempo com quem não tem vida de intimidade, de santidade. Vai ser tragado, destruído e nem vai saber por quem ou por quê. Por quê? Porque está desapercebido. Porque não está nem percebendo que tem uma cilada ali na frente. Porque não está priorizando a presença de Deus. E tudo aquilo que a gente não prioriza, a gente perde. Não está priorizando a sua família. Primeiro a gente prioriza Deus. E depois existem outras prioridades na nossa vida. A tua família, o teu casamento. Você não está priorizando a sua esposa, o seu cônjuge. Não está priorizando o que você tem. Amanhã depois você pode perder. Aquilo que você prioriza, você cuida. Aquilo que você prioriza, você dá atenção. Aquilo que você prioriza está em primeiro lugar. Mas tem gente que está com problema na casa, na família, mas está priorizando primeiro o dinheiro. Está priorizando primeiro a família, que são os parentes e não o cônjuge. Está priorizando estar lá numa festinha com o vizinho. Está priorizando tanta coisa, mas não está cuidando da família. Isso não é prioridade. Quando eu priorizo a Deus, é a mesma coisa. Eu não troco Deus pelos amigos, pelos parentes e nem pela minha família. Eu não troco Deus por causa de uma ameaça. Eu não troco Deus porque hoje eu estou cansado pelo meu cansaço físico. Não, queridos. Prioridade é aquilo que vem primeiro na nossa vida. E se Deus é prioridade, queridos, a atmosfera vai mudar. Vai destruir muitas pessoas à nossa volta. Nós vamos começar a ver, o Senhor está me falando aqui. O Espírito Santo está me falando, nós vamos começar a ver um aumento na área de suicídio. Nós vamos começar a ver lares sendo destruídos. Nós vamos começar a ver famílias sendo desestruturadas. Nós vamos começar a ver muitas pessoas desanimadas. Vai aumentar o número de depressivos, queridos. Sabe por quê? A atmosfera está sendo preparada para se sentar quem vai governar. E é uma atmosfera do mal. E o que eu devo fazer, pastora? Não pare de orar. Jejue, se santifique, tenha intimidade com o Senhor. Faça orações de guerra na sua casa. Entra no carro indo para o serviço fazendo orações de guerra. Se você não sabe fazer uma oração de guerra, aqui no meu canal eu tenho um vídeo que te ensina sobre libertação, várias coisas que você pode fazer. Faça atos proféticos na sua casa. O que você acha que os satanistas, os bruxos, os feiticeiros estão fazendo? Atos proféticos das trevas para manipular a atmosfera. E só os filhos de Deus
Eles não têm coragem de fazer um ato profético. Os filhos de Deus muitas vezes estão na ignorância, que quando a gente diz faz um ato profético, eles acham que isso não é de Deus. Isso é de Deus. O reino das trevas está copiando aquilo que Deus nos ensinou a fazer porque sabem que dá certo. A diferença é que tudo aquilo que o reino das trevas faz, toda simpatia, querido, tudo que não leva o nome de Jesus Cristo é abominável, é por via de demônios. Ah, mas eu vou fazer aqui uma simpatiazinha para mim conseguir arrumar um namorado, para mim ter um emprego, para mim manipular aqui. Você está chamando demônios para te entregar algo. Eles podem até te dar, mas eles vão vir cobrar depois. E o preço vai ser muito alto, queridos. Tudo que você vê na televisão, tudo que você olha e que diz assim, ah, vira tal coisa de cabeça para baixo que o mal vai sair. Vira a roupinha do teu bebê, olha só, vira a roupinha do lado avesso se ele não dorme à noite. É pura obra maligna, é obra de feitiçaria, é obra das trevas, queridos. É tudo que não condiz com a palavra de Deus. Esses dias a minha filha pequena aqui ganhamos uma florzinha, e ela queria que a florzinha vivesse mais tempo. Ela foi ali na parede da sala, virou de cabeça para baixo a flor e colocou uma fita. Eu disse, o que é isso? Ah, eu vi na internet que essa planta vai durar mais. Eu disse, não. Isso aqui, tudo que não está na Bíblia, essa coisa de inverter. Eu pego uma flor que era para estar para cima e estou invertendo para baixo, quem inverte as coisas é o diabo. Então a gente tem que ter discernimento espiritual. Que se essa florzinha é para viver mais, e eu dizer em nome de Jesus que essa flor viva mais, amém, é só eu crer. Mas agora, se eu usar qualquer outro método, tem cristão que está lá meditando, método, está indo lá fazendo meditação, está fazendo não sei o que, constelação. Queridos, aonde está o nome de Jesus nisso? Você está abrindo uma legalidade, você está convidando demônios a entrar e a destruir a sua vida. Tem que levar o nome de Jesus. A cura tem que ser através do nome de Jesus. Tem gente que está indo lá, colocando cristais no corpo, colocando não sei o que no corpo. Aonde tem o nome de Jesus nisso? Isso não leva o nome de Jesus, você está abrindo portais no seu corpo. Tem gente que está lá fazendo aquelas massagens tântricas, eu acho que é isso, né? Queridos, isso aí não leva o nome de Jesus, está chamando o espírito de Kundalini, que é um espírito que age na área sexual do homem e da mulher, perversidade sexual. Está na hora da igreja acordar e vigiar e entender que tudo que nós podemos praticar está na Bíblia, e se está fora da Bíblia, essa prática não vem de Deus, não deixa entrar na tua casa, não deixa praticar na tua casa. A pessoa está oprimida, a pessoa está opressa e não sabe o porquê, por causa de práticas ilegais, práticas abomináveis, práticas satânicas, que estão abrindo esse portal dentro da sua casa. Por isso que quem tem vida de intimidade, discerne o que está acontecendo, discerne de onde essas coisas estão vindo. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Faça atos proféticos, vai lá, unge o óleo, vai lá, pega o óleo, unge a tua casa, unge o carro, unge os teus filhos, unge o teu marido, chega na tua empresa, leva o óleo junto, senta na tua mesa, consagra ele a Jesus, unge a tua mesa, unge, queridos, unge a sua vida, unge a sua casa, faz um ato profético aí, consagra uma garrafa de suco de uva, consagra a Deus e vira ao redor do teu pátio, vai lá, coloca na entrada do portão e declara que a presença de Jesus vai bloquear e blindar a sua casa, para que quando o anjo das trevas olhar para o teu portão, ele não consiga entrar dentro da tua casa. Vai lá ungir a cama do casal e declara que nenhum espírito de divórcio, nenhum espírito de briga, nenhum espírito de contenda tem poder de entrar no teu matrimônio, dentro do teu casamento. Unge a tua aliança, consagra o teu casamento a Jesus Cristo. De quanto em quanto tempo, pastora? Pode fazer todos os dias. Unge tudo que entra dentro da tua casa. Unge todos os objetos, as roupas que você compra. Cuidado com os brinquedos, com as coisinhas que o seu filho traz da escola. Tudo que a minha filha traz da escola, ela põe no lixo antes de passar o portão. Porque ela acaba dizendo, ai mãe, mas a amiguinha me deu, não quero na minha casa. Na minha casa o que entra é consagrado. Eu presto atenção aonde eu compro as minhas coisas. Eu oro nas minhas coisas. O diabo está espreitando.
O diabo está esperando uma oportunidade para entrar dentro da casa de um cristão. E aí ele vai varrer com a sua vida de intimidade com Deus. O diabo está tentando, ele está ao derredor. Ele vai tentar entrar através de um objeto, através de algo que você ganhou de presente. Ore. Ore nos presentes que você está ganhando nesses últimos tempos. Ore nisso, queridos. O diabo envia presentes para a casa de cristãos. Por pessoas específicas, ele envia um presente para você para tentar entrar através daquilo ali para manipular a sua casa. Queridos, no dia das bruxas, eles pegam um monte de balas, eles pegam um monte de doces, elas são consagradas para trazer câncer, doença, enfermidade para as crianças. E aí tem crente que veste lá o seu filhinho, a filhinha de bruxinha e manda aí pedir bala nas ruas. E volta com um saquinho cheio de bala da escola para casa. Amanhã depois essa criança está agressiva. Amanhã depois essa criança está convulsionando. O Senhor está me dizendo. Existe um espírito específico de convulsão. Você lembra do menino que foi até Jesus? E que disse que o filho convulsionava desde a infância. E esse demônio jogava ele na água e no fogo para tentar matar desde a infância. E Jesus expulsa o demônio e o menino é livre. Ali são invocadas entidades do mal sobre aqueles doces. Você sabia que eles pegam aqueles doces? E nós já vamos orar. E eles esfregam sobre pessoas que estão com chagas, com doenças, com feridas, doenças mortais. Eles esfregam aqueles doces. Isso é um ato profético das trevas, invocando hostes do mal, fazendo esse ato profético. E quando uma criança come aquele doce, ou até mesmo um adulto, ele é infectado pela doença que está no outro. Você sabia disso, querido? E aí o crente está dando risada, está dizendo, a minha vida é selada pelo Espírito Santo. Mas o filhinho está lá vestido de uma entidade que é um bruxo, está lá vestido de uma entidade do mal e está ali recebendo um monte de bala e de coisas e trazendo para casa. Alerta o teu filho, alerta a tua filha. Eles são pequenos, são. Eles dizem pra gente, mas todo mundo vai, mãe, eu também queria ir. Mas eles precisam saber que a gente é um povo diferente, porque nós somos separados para Deus. Nós somos um povo de Deus e somos um povo kadosh. E por isso nós não participamos de mesas que o diabo está servindo lá fora. Nós participamos da mesa em que o Rei Jesus, ele nos serve. Estamos sendo preparados para participar de um banquete celestial lá na glória, que é muito maior do que esse banquete terreno, que as pessoas estão se assentando nas rodas dos escarnecedores e estão sendo alimentados por via de demônios, fofocas, intrigas nessa mesa, falando mal das pessoas, falando dos ministros de Deus, se levantando e falando até mesmo, você mesmo falando de pessoas mal, de pessoas da sua família, falando mal dos seus próprios irmãos em Cristo, falando mal dos seus pais de sangue, falando mal dos seus familiares, tais coisas que Deus abomina, que muitas vezes estamos praticando, sentando nessa mesa onde o diabo é que está nos servindo naquela mesa. O diabo está sugerindo a podridão, o lixo, a escuridão. O diabo está sugerindo a fornicação, ele está sugerindo o pecado. Mas quem é do Senhor é kadosh, ele está separado, porque estamos sendo preparados para um banquete que não é um banquete daqui. O banquete daqui, que nos convidam muitas vezes, é um churrasquinho aqui e ali, que aquele lugar serve para falar mal das pessoas, para denegrir a imagem dos filhos de Deus, que vai alimentar somente a sua carne, mas vai destruir o teu espírito. Vai alimentar a tua carne, mas vai roubar a tua salvação. Aí tem uma data de comemoração, tem um feriado, a família se senta, mas está falando mal do primo, está falando mal do sobrinho e está dizendo que é crente. O diabo é que está servindo você nessa mesa. E sabe como que ele te pegou para sentar na mesa? Porque ali tem um churrasquinho, depois tem uma torta, depois tem um sorvete, coisas que você gosta de comer. E você ali é enganado pelas coisas que alimentam a sua carne. Mas quando está sentado na mesa alimentando a carne, está destruindo o espírito. Quando está falando mal dos outros, quando está tramando contra a vida das pessoas, quando fala mal do teu pastor, do teu líder espiritual,
quando está falando mal da tua igreja, dos levitas, quando está falando mal da tua própria esposa. A tua esposa está lá lavando a louça e você está sentado falando mal dela. Seja com o teu primo ou com alguém, ou você está falando do teu cônjuge. Você está em pecado. Enquanto o diabo alimenta a tua carne, o teu espírito está sendo morto. Você está correndo o risco de perder a salvação. Por isso é melhor ficar na nossa própria casa e manter o nosso espírito sendo alimentado, jejuando e não comendo e buscando a presença de Deus, para se preparar para um banquete muito maior. É um banquete que vai alimentar o nosso espírito. Nesse lugar que Deus tem preparado, nós vamos entrar, mas não vamos entrar com esse corpo. A carne não vai mais fazer parte de nós, mas é em espírito, e o nosso espírito será alimentado por Ele, com paz, com alegria, com descanso. Entenda que as pessoas que estão aqui sofrendo, que estão doentes, pessoas que não andam, pessoas que faltam uma perna, um braço, você está sendo preparado para entrar num lugar onde você vai andar de novo, aonde você vai ser perfeito. O que Deus tem preparado para nós é um lugar que não tem dor, não tem sofrimento, é um lugar que não tem tristeza, é um lugar que não tem angústia, mas você vai ter que escolher, ou você fica aqui com as coisas daqui, ou você deixa as coisas daqui e busca as coisas e te prepara para chegar lá. É uma escolha. Ou você fica aqui alimentando a carne, os desejos da carne, ou você diz não para o mundo, não para a sua vontade, e sim para a vontade de Deus, e sim para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou você vai herdar a salvação, ou você vai perdê-la no caminho. Ei, desperta tu que dormes. A atmosfera mudou, o ambiente mudou e todo mundo sabe, todo mundo sente. Algo está por ser levantado. Então está próximo a vinda de Cristo. Jesus está às portas. De que lado você vai ficar? Nesse lado das coisas daqui? Ou você vai priorizar o reino e priorizar as coisas do alto? Aleluia. Então, queridos, que você medite nessa palavra, amém? Se você está passando por isso, eu quero orar agora com você. Quero orar sobre o ambiente que você está e quero declarar o Salmo 91 sobre a sua vida. Escreve o teu nome aqui, que o Senhor vai estar lendo aqui o teu nome, eu tenho certeza. E eu quero estar ministrando sobre a sua casa também o Salmo 91, para quebrar com toda essa feitiçaria, com todo esse bloqueio que talvez você está passando, chamando a proteção de Deus. E quero orar também para que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida e venha tirar a nossa cegueira espiritual. Venha tirar toda a nossa cegueira espiritual. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai. Ó grande Yahvé, poderoso Deus, Deus de poder, Deus de glória. Toca agora na vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que escreveu aqui, cada um que está ouvindo agora e aqueles que depois vão entrar para ouvir. Senhor, que o grande poder do grande Yahvé toque na vida deles agora e todo espírito opressor, toda atmosfera densa e pesada agora seja removida. Que o sangue do Cordeiro de Cristo envie um anjo, Senhor, para passar o sangue do Cordeiro de Cristo sobre os umbrais desta casa, sobre este carro, sobre essa finança, sobre essa família, sobre a área conjugal, Senhor. Que toca agora, Senhor. Toca neles com o teu sangue agora. E começa a remover o peso. Começa a remover a tristeza. Em nome de Jesus. A angústia, a amargura. Em nome de Jesus seja removida. Toda a irritabilidade que essa pessoa está sentindo. É inquietação. O Senhor me fala de uma inquietação no espírito. Que seja removida em nome de Jesus. Toda perturbação mental. Pensamentos intrusivos em nome de Jesus. Remove, anjo do Senhor. Arranca do coração deles toda depressão, todo sentimento de opressão. Arranca em nome de Jesus toda a barreira, toda a muralha que Satanás construiu dentro desta casa, que está impedindo essa pessoa de orar, que está impedindo ela de cumprir o propósito, de jejuar, que está impedindo ela de ler a tua palavra. Que seja removida toda barreira, todo sofisma do inferno
através do nome de Jesus Cristo. Agora a tristeza vai embora em nome de Jesus. Angústia sai no nome de Jesus. Depressão sai no nome de Jesus. Tristeza profunda sai no nome de Jesus. Sentimento de desespero e medo sai no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença, enfermidade, doenças vasculares, sai no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra agora, Pai, com os teus anjos nessa casa e vai movendo todo o ambiente, vai tirando todo o lixo, vai fechando todo o portal espiritual que possa ter sido aberto nesta casa, através de brigas, xingarias, discussões. Querido, peça perdão a Deus se você falou palavrão. Peça perdão se houve discussão, briga. Se você amaldiçoou alguém, peça perdão a Deus para que a atmosfera seja mudada. Senhor, que venha sobre a nossa casa uma atmosfera de glória, onde os anjos do Senhor estão dentro desta casa e trazem a paz, e trazem o refrigério, e tragam com eles a prosperidade, o descanso, o alívio, a cura, Senhor, emocional, sentimental, Senhor, a cura física. Pai, eu quero declarar sobre este ambiente o salmo de proteção. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, e nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, coloca sobre nós agora as tuas armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo. Cinge a nossa armadura no sangue do Cordeiro de Cristo, no fogo do teu Espírito, e nos blinda. Blinda a nossa casa, blinda a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração, para que nós possamos estar protegidos de todo espírito opressor, de toda obra do inferno, de toda feitiçaria. No nome e na autoridade de Jesus, eu te declaro abençoado. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um grande abraço.